Sem vencer as 5 rodadas no Brasileiro, a Ponte Preta tem pela frente na noite de hoje uma equipe que também passa por um momento delicado na competição. Junto com a Macaca na zona de rebaixamento, o CSA não vence há 7 partidas. Inclusive, o técnico Alberto Valentim, desde a sua chegada, ainda não conseguiu vencer no comando da equipe alagoana. É um confronto direto. As duas equipes precisam do resultado, a gente está vindo uma sequência de empates aí, e a gente precisa desses 3 pontos para retomar a confiança e dar sequência na competição. Ter um pouco de mais calma no último terço de campo, na hora da finalização, de achar o último passe, ter mais frieza ali para tomar as decisões, até porque a gente está tendo um bom volume de jogo e está faltando só reverter em gol. Contratado para a disputa da Série B, Nicolas atuou em 7 rodadas até agora, sendo titular em 2 delas. E mesmo sem nenhum gol marcado com a camisa da Ponte, o atacante tem chances de iniciar a partida de hoje entre os titulares. Eu acho que é normal, né? No dia a dia, todo clube tem essa disputa aí, mas o importante é sair jogando, se entrar, ajudar a equipe. E essa decisão a gente deixa pro professor. O importante é dar o máximo nos treinos e nos jogos quando tiver oportunidade. Com a preparação já finalizada, Hélio dos Anjos vai fazer pelo menos 2 alterações para o duelo de hoje à noite. Fábio Sanches, que retorna de suspensão, volta à equipe titular no sistema defensivo. Já Felipe Amaral, que levou o 3º cartão amarelo na última rodada, abre vaga no meio-campo para o Alisson ou Fraga. Com isso, uma provável Ponte vem com Kaique França no gol, DG, Fábio Sanches e Thiago Oliveira na zaga, Norberto, Fraga ou Alisson, Leonaldi, Fecim e Arthur no meio, e no ataque a dúvida entre Danilo Gomes e Nicolas, além do artilheiro Luca. Fora das 4 linhas, a Macaca segue se movimentando no mercado após as negociações adiantadas com o zagueiro Matheus Silva e o atacante Vinícius Leite. Agora a Ponte se aproxima do meia Cássio Gabriel. O jogador pertence ao Vila Nova, mas estava no Mumbai City da Índia. Cássio Gabriel se destacou na campanha do Mirassol no Paulistão de 2020, quando a equipe foi semifinalista. O meia marcou 1 gol e deu 5 assistências em 21 partidas disputadas pela equipe indiana, mas não entra em campo desde abril. Agora, para confirmar a contratação, Cássio Gabriel precisa acertar a rescisão com o Vila Nova, clube detentor dos direitos do atleta. O contrato deve ser válido até o final da temporada. Vamos debater a Ponte Preta e também as possíveis contratações, mas antes, deixa eu chamar aqui uma sonora com o goleiro Marcelo Carné, falando sobre o duelo contra a Ponte Preta, ele que é do CSA. O próximo jogo sempre é o mais importante, como eu falei, fui repetitivo e vou falar mais uma vez, eu acho que o mais importante desse jogo não é a questão da tabela, não é a questão de ser um jogo contra um adversário direto, é a questão de voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com urgência e isso demanda a gente ter certo tipo de postura, encarar como um jogo da vida, e eu acho que todo mundo está com uma mentalidade bacana. Espero que a gente possa transferir para o momento da partida e possa buscar uma vitória. E o treinador Alberto Valentim ainda busca uma dupla de ataque para a sequência do campeonato. Nos últimos 4 jogos, o time balançou as redes apenas uma vez, e com o volante Giovani. A dupla desta quinta-feira deve contar com Bruno Mezenga e o Sassá. Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues treinaram entre os reservas. Mesmo com o retorno do zagueiro Wellington, que cumpriu suspensão, o técnico deve manter Douglas na zaga. Nas laterais, o Valentim deve escalar Lucas Marques e Igor. Provável escalação é Marcelo Carné, que conversou conosco, Lucas Marques, Douglas, Lucão e Diego Renan, Giovani, Giva, Igor e Gabriel, Bruno Mezenga e Sassá. Esse é o time do CSA para pegar a Macaca. Bom, CH, eu começo com você, a sua expectativa para o jogo de hoje, partida em que é briga dentro do lamaçal. É briga de facão dentro do elevador escuro. Os 2 times da zona de rebaixamento. Não, o CSA tem um ponto a mais que a Ponte. Se a Ponte tem dificuldade para fazer gol, as coisas não acontecem, o CSA também. Então, eu acho interessante, eu não gosto, eu repito isso todo dia. Mas para esse jogo e pelas dificuldades, eu acho que 3 zagueiros com a volta do Fábio pode ser interessante. Então, essa é a esperança, né? Então, nas demais posições não tem muito que acrescentar, isso mesmo que está sendo sugerido aí. Eu não sei o que o técnico vai fazer, eu tenho a impressão que seja uma espécie de um 3-5-2, acho que é isso, com alguma variação para o 3-4-3,
Acho que deve ser isso. Mas não é desprezar o adversário, não se preocupar com o CSA. Não é nada disso. Eu acho que se a Ponte defensivamente continuar fazendo os jogos que ultimamente ela está fazendo e realizar um pouquinho, bocadinho em termos ofensivos, é possível ganhar o jogo. Agora, todo jogo a gente fica aqui, né, na esperança. Uma coisa é aquilo que vai acontecer, outra coisa é nosso desejo. Eu desejo que a Ponte goleie o CSA. Agora, eu não acredito assim, né? Vou torcer bastante, mas eu acho que pouquinho, de degrau em degrau, esse time, o problema é que está tendo que pular 3 degraus de cada vez, né? Não dá para ser 1 por 1, porque o time está lá embaixo, tem que acelerar a recuperação. Empate não é bom negócio nem para o CSA, nem para a Ponte. Então, por que não, né, Gleger? De repente, o mecenas eclesiástico do futebol está de plantão e fala... Deixa eu dar uma forcinha para a Ponte nesse jogo, né? Mas é possível de vencer o jogo, mas vai ser jogo igual. São 2 dúvidas, né, Gleger? O Amaral não joga, está suspenso. Aí o Hélio dos Anjos tem o Fraga, jogador mais de marcação, e tem o Alisson, que é um jogador que chega um pouco mais na frente. E lá na frente, a dúvida é Danilo Gomes ou Nicolas, que falou conosco, a entrevista da matéria aí do Vinícius Abarca, com o Nicolas, que entrou bem na última partida. Então colocou um sinal de interrogação na cabeça do Hélio dos Anjos, porque o Danilo Gomes teve muitas oportunidades, mas não consegue, né? Ele tem uma dificuldade imensa no último terço do campo. E assim, né, Batista? Saiu no intervalo, né? Sai no intervalo. Entra o Nicolas, que vai muito bem no jogo. Todos nós, unânimes aqui, dissemos que o Nicolas até merecia essa oportunidade. Vai jogar, sim. Agora, sim, eu também acho. Vai para a entrevista coletiva, então provavelmente vai aparecer o Nicolas. Você sabe o que eu faria nesse ataque da Ponte? Nenhum dos dois. Eu deixaria os dois aí para uma opção de segundo tempo. Eu colocaria o menino Formiga para jogar na segunda linha. Ô, Greg, mas ele não jogou bem. Pô, mas ele jogou lá na primeira rodada do Campeonato Paulista, se eu não me engano. Foi contra o Palmeiras, exatamente. E aí não foi bem, poxa vida, mas jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque e não foi bem. No primeiro jogo do campeonato. Então, por que não tentá-lo novamente? Uma oportunidade numa segunda linha. Até porque o esquema é diferente, né? E aí você faria uma dobra Formiga e Norberto, que são 2 jogadores que têm profundidade, 2 jogadores que sabem, que batem bem na bola, e todas as vezes que o Formiga entra no time da Ponte, a Ponte cresce ofensivamente. Deixa eu fazer uma provocação aqui de um debate, se você me permite. É o seguinte, tem uma coisa no futebol e você fala isso com muita mais tranquilidade do que eu. Tem algumas coisas no futebol que a gente não consegue explicar, mas elas acontecem. O Igor Formiga, você acabou de dizer, e eu quero dizer que eu concordo com tudo. Todas as vezes que ele entra bem, certo? E de começo, como é que é o Formiga? Não é o mesmo performance de comparativamente, quando ele entra no decorrer da partida. Quando você ficou insistindo, eu falei, poxa, não está errado. Porque está tudo não funcionando e ele está entrando bem, de repente ele começa o jogo. Tem um problema. Mas tem alguns jogadores que quando entram, eles jogam mais do que quando de começo. Ô, Greg, você trabalhou com o Hélio dos Anjos, sim. Você conhece. Ele não é muito afeito a essas improvisações. Não. Então o Hélio dos Anjos não vai colocar o Igor Formiga na segunda linha. Ele vai colocar o Nicolas. E na minha opinião ele vai colocar ele falou que ele faria, fazendo, né, Batista? O desenho, eu faria. Talvez Eric faria também. PC talvez faria também. Ele não é adepto a essas improvisações, né? O Hélio, ele tem uma outra mentalidade. Então o lateral é lateral, não joga na segunda linha. Mas eu acho que ele deveria fazer isso, porque o Igor Formiga, eu tenho um critério muito particular. Quando eu vejo o jogador, eu fico com vontade de vê-lo atuando um pouco mais, é porque o cara é bom jogador. Mas nas mãos do Hélio, ele tem entrado todo momento. O Hélio tem utilizado muito mais... Lateral. Não, como lateral ou não. Como segunda linha, não. Mas ele tem entrado toda hora, na dele. Mas o Gilson, nem na dele, ele colocava o menino para jogar. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que essa linha que você colocou, Batista, é o que deve acontecer, Gleger. Ele vai no arrozinho com feijão e não vai improvisar para esse jogo. Vai no trivial. E no meio de campo, Batista, eu colocaria o Alisson. E ele vai colocar o Fraga. Vai colocar o Fraga, mas eu colocaria o Alisson, que é um jogador, para mim, na minha opinião, de mais marcação. E como você disse aí, tem qualidade, ele sai, ele chega, ele pisa na área. Pô, você está jogando com 3 zagueiros.
né? Já ali a proteção já está pronta do sistema defensivo, né? E por que não ter um volante com essa característica de chegada e de recomposição rápida? O Fraga, ele fica ali por trás, né? Ele marca bem, mas ele não tem uma chegada legal. Então, por isso, eu colocaria o Alisson para jogar do lado do Leonaldo, até para ter dois volantes, né? Que chegam, que saem numa alternância dentro do jogo. E também alimentando o Fecim, né? Que em alguns momentos do jogo a gente percebe o Fecim muito sozinho, né? Muito longe ali dessa produção de meio de campo. Então, por isso, eu colocaria o Alisson e acho que é por aí. Mas também não está errado, viu, se colocar o Fraga, não. Outra discussão pertinente, não está errado tudo isso que nós estamos discutindo. A Ponte não tem o ideal. Você perguntar qual é o time ideal que você escala na Ponte, não tem. Infelizmente, não tem. Pela liberdade do Leonaldo, eu acho que é muito importante que ele tenha liberdade, Batista, Gleger e ouvintes, é porque eu escalaria o Fraga para ser o primeiro volante. Porque o Fraga não tem característica de chegada, é diferente do Alisson. Agora, eu gosto mais do meio campo quando joga com um cara móvel que chega. Até esse é o meu gosto. Zagueiros, né? Mas diante da fase, com aquela coisa, né, que a gente toda hora tem que colocar vírgula, não pode pôr ponto final na sugestão e na frase, é que eu escalaria o Fraga. E eu acho que ele vai fazer isso. Mas não dá para dispersar o Alisson não, porque ele já entrou e demonstrou que chega mais à frente para alimentar o ataque com mais facilidade. Rapidamente aqui, contratações, os nomes aí que foram ventilados, o que vocês acham? Eu acho que, diante do cenário, Batista, Cássio Gabriel. esse é o principal de todos, né? Já dito por você ontem. Eu vou ficar com o recorte do Mirassol. Ah, mas ele jogou na Índia. Às vezes o cara entra numa barca furada. Vai pelo dinheiro, aquela coisa. Chega lá, não é nada daquilo, não é? Eu não tenho nenhuma informação. Agora, a informação que eu tenho, esse Cássio Gabriel, que jogou no Mirassol, ajuda a Ponte. Agora, o que aconteceu depois realmente é muito duvidoso. Então, você está perguntando, você contrataria? Contrataria, pela dificuldade da posição. É bom jogador. Agora, não sei como é que está fisicamente, clinicamente, psicologicamente, eu não sei. Mas o do Mirassol, se vier esse jogador para cá, aquele momento, aquele recorte ajuda. Tomara, né, Batista? E assim, eu gosto do Matheus Silva, o zagueirão lá, que era do Ituano ano passado. Esse também é bom. Esse cara é bom, entendeu? Vinícius Leite. O Vinícius Leite, não sei. Esse vamos aguardar. Esse vamos aguardar. Agora, esse Cássio Gabriel, como diz o CH, né? O cara tem um histórico lá no Mirassol positivo. Só. Né? Tomara que seja esse mesmo Cássio Gabriel, né? Que venha. A expectativa é muito... O problema é a gente ficar aqui conjecturando, né? Ou não, o cara é bom, o cara é isso, o cara é aquilo. E também o torcedor já está cheio disso, né? De nomes não tão conhecidos que chegam aí e daqui a pouco fica encostado. Esse é o maior problema.